Boa noite, pessoal. Mais uma vez aí, boa noite para o nosso webinar já tradicional, onde a gente aborda temas aqui que são relacionados ao segmento de armazéns gerais e do agronegócio como um todo, envolvendo fazendas e também armazém, questão de pós-colheita, né? E dando um tempinho aqui para o pessoal ir entrando aí, já estamos com 25 pessoas aí dentro da sala, tá? E para a gente começar aqui, o pessoal já vai falando, viu, pessoal? Podem ir falando aí, isso é interessante para a gente ir entendendo de que locais do Brasil aí vocês estão falando aí. Então, fala aí a cidade que vocês e o estado onde é que vocês estão falando aí. E isso é interessante para a gente saber onde é que a gente tá levando informação para esse segmento tão importante para o Brasil, tá? Então, é isso, tá? Dando alguns recadinhos aqui já de início, tá? Como é que funciona toda a dinâmica, né? Então, a gente vai estar falando aqui hoje sobre 8 erros na contratação de seguro para o seu armazém de grãos, e a gente trouxe um especialista, tá? E a gente vai fazer algumas enquetes durante o nosso evento aqui, e é muito importante que vocês façam, participem das enquetes para a gente entender como é que a audiência que está participando diretamente do nosso evento aqui hoje, desse nosso encontro, tá? E então é muito importante que vocês respondam para a gente poder tá interagindo com vocês e respondendo o maior número de pessoas, tá? Então, aqui nós temos pessoas de Brasília, temos pessoal de Uberaba, pessoal de Guaíra, gente aqui de Goiânia, mais pessoal aqui de Minas, Rio Grande do Sul também, enfim. Vamos colocando aí, pessoal, para a gente poder interagir. E já para iniciar aí, gostaria primeiramente de agradecer ao Fábio Tomain, diretor da Oxen Seguros, que veio justamente bater esse papo conosco aqui hoje. Boa noite, Fábio, e seja muito bem-vindo ao nosso já tradicional webinar CIACOM. Olá, João, boa noite. Agradecer a oportunidade aí da CIACOM de podermos estar participando desse bate-papo com vocês e poder levar um pouco de informação e despertar algumas oportunidades e alguns riscos expostos aí nessa atividade aí pujante que é o agronegócio. Eu espero fazer um bate-papo aí bem simples e claro com vocês aí, pessoal. Obrigado, João, pela oportunidade. Exato, nós que agradecemos aqui, todo o time da CIACOM envolvido aqui para a gente poder levar essa informação aqui para vocês, tá? E falando aí um pouco, Fábio, rapidamente falando da tua trajetória aí a respeito desse segmento, né? Na verdade, vocês acabaram se especializando também nessa parte, nesse segmento, né? Fala um pouquinho aí sobre a Oxen e rapidamente aí sobre a tua trajetória dentro do segmento aí. Exatamente, a gente tem 23 anos de experiência no mercado, né? Nós estamos focados nesse segmento de agronegócio aí já há alguns anos. Quando eu tive a oportunidade de vir morar em Goiânia, foi exatamente para a gente fazer uma expansão de uma grande seguradora no Centro-Oeste. E tive a oportunidade de visitar bastantes unidades em Mato Grosso, Tocantins, aqui em Goiás, e trazer essa experiência do campo para dentro das seguradoras. E agora eu tenho a oportunidade de estar como uma corretora de seguros, levando essas soluções para vocês. Então, bacana. Tive bastante visitas em armazéns, em corretores, e aprendemos muito ao longo desses anos aí. Queremos compartilhar isso com todos.
Perfeito, bacana. Bom, e aqui a Ciacom, como todos já sabem, nós somos uma empresa que a gente ajuda produtores e armazéns a gerarem lucros reais, evitar fraudes e evitar quebras de safra, através dos nossos softwares, tá? Então, aqui, mais alguns recados que eu gostaria de deixar, tá, pessoal? A gente vai fazer 2 sorteios aqui durante essa noite, então é muito importante, tanto um da Oxen Seguros, tá? E assim, e com a Ciacom também. Então, aqui só para fazer aqui já a respeito dos, digamos aqui, dos nossos brindes, estamos aqui um chapéuzinho, nós teremos aqui também uma xícara para tomar café, uma squeeze para hidratação, tá aqui, da Ciacom, personalizada também, e também um detalhe aqui bacana, que é um kit churrasco com garfo e faca aqui da Ciacom, que vocês vão ter acesso. Então, fiquem aí até o final do evento. Mais tarde, a Josi, que é a nossa responsável pelo marketing, que ela vai entrar e vai fazer o sorteio. Então, fiquem aí até o final para que vocês tenham detalhes aí de como vai funcionar o sorteio, para que a gente faça e que vocês possam ter o brinde. E também da Oxen, ela vai mostrar lá o final qual que é o brinde, mas é um brinde muito bacana também da Oxen, que não está fisicamente aqui ainda, mas que vocês vão receber depois, a gente vai disparar isso pelos correios para vocês terem acesso, tá? Então, bom, é isso. Aqui, rapidamente, aqui antes da gente iniciar, tá? Eu vou rodar aqui rapidamente um vídeo da Ciacom junto da Oxen e a gente já volta para falar sobre esse tema extremamente relevante, ou seja, 8 erros na contratação do seguro para o seu armazém. E você já vai sair daqui com 8 dicas importantes na hora que você olhar para a sua pólice, né, Fábio? Entender a sua pólice e já falar, poxa, será que eu tenho que me ater a isso, aquilo, outro? Talvez eu estou descoberto em algum ponto e isso vai facilitar para vocês, inclusive, discutir diretamente com o corretor de vocês. Então, beleza, rapidamente aqui nós já voltamos, pessoal. Apoiar. Apoiar vem do mesmo significado de segurar, ser suporte, ser base e proteção. É o verbo que ilustra com fidelidade tudo o que nós somos. E nesses mais de 18 anos de mercado, aprendemos o quanto apoiar e ser apoio faz a diferença na vida de alguém. Acordamos todos os dias com vontade de fazer a diferença, oferecendo soluções que realmente apoiem nossos clientes e que resolvam problemas reais. Seja na armazenagem de grãos ou no dia a dia da fazenda, entregamos confiabilidade e segurança, conquistando maior eficiência, evitando quebras de safra, impedindo fraudes, além da redução de custos que resultam em maiores lucros. Sabemos o quanto o momento da safra é importante, por isso, nosso maior propósito é fazê-lo atravessá-la com lucro e segurança, de onde estiver. Ciacom, soluções para armazéns de grãos e propriedades rurais. Bom, beleza. Agora, dados os recados iniciais aí a respeito da questão do sorteio, interajam aí a respeito utilizando as nossas pesquisas, que é importante para a gente entender aqui, pessoal de vários cantos aqui do Brasil, tá? Então, sem mais delongas, Fábio, vamos dar sequência aqui, tá? A apresentação é contigo, pode dar início aí, rapidamente falando sobre um resumo da operação da unidade. Vamos lá. Beleza. Primeiro slide, pessoal, é de suma importância a gente colocar um resumo. Eu não sei se todo mundo que está nos assistindo aí tem esse conhecimento de como é a operação diária, então isso é bem resumida.
a importância do especialista que vai fazer o seguro de vocês ter o conhecimento dessa operação. O ideal é poder fazer uma visita na planta e entender essa operação. Então, passo a passo dela, primeiro a recepção dos grãos, depois o descarregamento na moega, depois ele passa pelo processo de pré-limpeza, faz o descanso, vai para a secagem, passa pela limpeza de novo e vai para o armazém. Depois, quando o grão sai, ele vai para a expedição. Então, esse é bem um resuminho, né, da operação. Isso tem no dia a dia, é importante a gente estar lá presente para ver como que é a atuação na unidade, né? Então, é de suma importância a gente estar conhecendo o local. Se a gente puder ir em todas as plantas, o nosso trabalho a gente faz e presencial em todos, para não corrermos risco de fazer uma contratação errada do seguro da unidade, tá, pessoal? Tá, perfeito. Até colocando aqui, nós já estamos interagindo aí, pessoal, já tem uma pergunta rodando, simplesmente aqui para a gente só situar sobre a área de atuação de vocês, né? A gente pergunta aí se você trabalha diretamente, se possui ou se trabalha diretamente com armazéns gerais, tá? Então, aqui a grande maioria trabalha, então nós estamos aqui com 75, Fábio, só para dar essa orientação. Perfeito. 66, ela é dinâmica, ela vai dando os resultados à medida que o pessoal vai respondendo. Então, mas a maioria aqui trabalha diretamente com grãos. Então, vocês que trabalham diretamente numa unidade de armazenadoras, isso que o Fábio colocou é fato, né? Então, existem vários pontos onde você pode ter riscos, né? E a questão a gente vai tratar até no gerenciamento de risco, né, Fábio? Onde você vai abordar, mas é justamente tem que analisar, e cada caso é um caso, né, Fábio? Pelo que você já me explanou anteriormente. Então, por isso que às vezes não. É muito importante a questão da visita diretamente à operação, né? Exatamente. Beleza, Fábio, pode seguir aí. Aqui um breve escopo do que nós vamos falar, dos oito pontos importantes aí na contratação, onde a gente tem que evitar esses erros, né? Primeiro, a contratação é a pessoa comparar o seguro como se fosse um seguro de automóvel, que é um risco totalmente diferente a contratação. A gente vai detalhar cada uma aí mais para frente. Não informar corretamente o valor do patrimônio da unidade armazenadora e suas mercadorias. Também isso ocorre com bastante frequência. Nas nossas visitas, a gente detecta muito essas discrepâncias. Contratar um seguro sem cobertura para a soja ou para o milho, com o preço que a soja está hoje, o preço do milho. Então, a gente também depara com bastante apólice aí sem a cobertura para os grãos, e às vezes o cliente acha que tem, mas quando você vai ler o contrato, ele não está coberto os grãos. Certo. Até aproveitando, antes de você entrar diretamente no quarto ponto aí, pessoal, coloque aí para a gente qual que é o valor da saca da soja hoje na região de vocês, só para a gente ter um parâmetro aqui, de ter uma noção em termos de valores, né? Que a gente depois vai trazer até um exemplo prático, e acho que é importante a gente ter alguns valores aqui no chat aí, tá bom? Muito bom. Geralmente acontece bastante contratação só do equipamento financiado. O produtor vai até o banco e solicita uma linha de crédito para o secador, por exemplo, e faz um seguro só daquele equipamento e acha que tem a apólice de toda a unidade. A gente vai detalhar também mais à frente. Coberturas adicionais, tem um leque de coberturas bem amplas aí que a gente pode proteger o armazém. E a gente verifica aí umas apólices defasadas, sem cobertura, ou até com coberturas com limites muito baixos. A gente vai também falar bem detalhado sobre esse ponto. Contratação isso acontece bastante. Às vezes o financeiro faz a contratação do seguro sem conhecer a operação, sem alinhar com o gestor que está lá no dia a dia conhecendo o risco, vendo quais são as questões, as posições que eles têm. Isso acontece bastante também. Apólices que não têm cobertura de responsabilidade civil, danos a terceiros aí. Então, a gente vai também explanar um pouco sobre isso. E a negociação do seguro sem a visita técnica, que a gente citou no início aí. Então, às vezes, uma contratação apenas por um simples telefonema, tá? Então, como são valores envolvidos bem consideráveis, eu acho que é bastante importante a gente estar presente e conhecendo no detalhe cada risco. Isso, exato. Você até já te comentou lá sobre uma estrutura da unidade armazenadora, né? O que está envolvido na recepção ou na expedição de grãos, tá?
E então essa questão a gente já falou, né, sobre a questão da visita, a importância dela, tá? Então lá colocando, a maioria já, algumas tem outra enquete já rodando, pessoal. Como é que tá o preço da soja aí, João? Eu ia falar essas duas coisas. Tem uma enquete rodando que a gente pergunta se o seu armazém possui seguro. O pessoal está respondendo ali. Isso é o lado positivo até agora, Fábio. 71% respondendo que sim, possui. Isso é importante. Alguns não possuem, tá? E a questão da soja aí, ó. Nós estamos em Alto Taquari 170, no Tocantins 175. Foram esses dois parâmetros de preço aqui que a gente tem. Então, 170, 175 por saca, tá? Então, participem lá, pessoal, respondam. Léo Márcio colocou aqui 175 também, e continue respondendo lá se o seu armazém possui seguro ou não. Então, assim, de maneira bem prática, né? A gente vai abordar esses 8 itens, tá? Alguns a gente não consegue aprofundar em tudo, obviamente, então a gente poderia, tá aí os 8 erros, então anotem e acabou o webinar. Não é bem assim, a gente vai tentar explorar um pouquinho cada um, não tentando prolongar também, porque senão demoraria bastante tempo. Mas continuem participando aí via chat e também nas pesquisas que a gente vai colocando. Pode seguir aí, Fábio. Então, pessoal, o primeiro erro que a gente detecta aí é a contratação do seguro de uma unidade armazenadora ser feita com um parâmetro do seguro de automóvel. E esse para mim é um ponto de muita atenção, porque o brasileiro ele tem cultura de fazer o seguro do carro aí, né? Ele não tira o carro da concessionária sem ter seguro. E o automóvel, a gente tem o padrão definido de tabela FIP, né? Se der um problema com o seu carro, um roubo, uma perda total, você vai receber a tabela FIP daquele mês e tá tudo certo, não tem problema nenhum, você já paga o seguro baseado sobre a tabela FIP e outras variáveis também. E às vezes a gente percebe bastante essa comparação. As pessoas acham que o seguro de uma unidade armazenadora também é contratação igual. Eu quero pôr 10 milhões, vou pôr 10 milhões na minha apólice, se der qualquer problema lá de incêndio, uma explosão, vou receber os 10 milhões. Mas o seguro de patrimônio é totalmente diferente. A gente chama de contratação. No automóvel, o mercado tem mania de falar, o seu seguro é total, né? Então, seguro total, se tem um problema no seu carro, você recebe o seu veículo. No seguro patrimonial, a gente tem a contratação no produto de armazenagem, que chama a contratação a risco relativo. E isso é um fato muito, muito grave, assim, que eu percebo, uma das falhas grandes nas contratações, que a gente vai explicar mais à frente. Qual que é a causa de você fazer uma contratação baseada em valor? Contratar 10 milhões e você achar que se seu armazém tiver uma explosão ou seu secador pegar fogo, e você vai ter aqueles 10 milhões para receber e repor seu bem. Então, esse tipo de contratação, ele está bastante iminente a uma aplicação de cláusula de rateio. Não sei se o pessoal já ouviu falar nessa cláusula, mas o risco relativo, ele dá essa margem que pode acontecer. Então, nós vamos detalhar bastante, nós vamos falar bastante desse ponto 1, porque na minha visão, é um dos pontos mais importantes, e é onde pode acontecer uma catástrofe. E se o produtor ou o proprietário de uma unidade, se ele não estiver bem protegido, ele pode prejudicar o fluxo de caixa dele aí e ter problemas grandes financeiros aí. Então, a gente vai falar bastante dele, tá, pessoal? Perfeito. Pessoal aqui respondendo, Matheus colocou noroeste do Rio Grande do Sul, 185, a saca da soja, mais próximo ao porto. Então, está nessa faixa, 170, 175, 185. Estamos gravitando aí nível Brasil por volta desses preços aí, meu Fábio. Perfeito. Vamos lá. Então, primeiro erro, contratar o seguro tendo como parâmetro o seguro do automóvel. Tá? São coisas completamente diferentes, conforme você mesmo reiterou. E até comparar o preço, né? Às vezes a pessoa faz o seguro de uma caminhonete, paga 2, 3, 4% do valor do bem e compara até o preço. Às vezes acha, eu não posso fazer no valor real do meu bem, porque senão vai ficar um seguro inviável, não vou conseguir pagar, mas a gente vai explicar isso mais na frente também. Então, perfeito. E dando aqui sequência, 70% respondendo, 71% possui seguro, tá? E 29% aproximadamente não possui aqui, reiterando aqui a pesquisa. Perfeito. Pode seguir. O segundo ponto é na contratação,
A falha é não declarar, quando a gente cita aí não informar, né? Mas no termo técnico de seguro, a gente fala não declarar. O cliente, quando vai fazer o seguro, ele tem que declarar o valor do patrimônio dele. O patrimônio entra toda a construção, todas as benfeitorias, instalações, entra o silo, secador, elevador, esteira, correia, balança, transformador, gerador, todos. Aí a soja, inclusive, né? Se ele quiser a cobertura para a mercadoria, ele tem que declarar o valor desse patrimônio dele, né? Então, um dos erros aí que a gente pega é que as apólices não estão com esses valores declarados corretamente. Quando não tem esse valor declarado corretamente, ele está correndo alto risco de ter um sinistro na unidade e tomar uma penalidade, que é a cláusula de rateio, que a gente vai detalhar ela mais à frente um pouquinho. Então, neste segmento, ele é um fator que tem que ficar muito atento, porque o estoque oscila bastante, né, João? Sim, exatamente. Você que faz essa gestão de estoque. Tem época do ano que o armazém está em pico, tem época que ele está em média, tem época que ele está vazio. Então, isso tem uma oscilação muito grande. Sim, e o período que ele está correndo o maior risco, quando a operação dele está bombando, geralmente é período de safra, é quando ele está em pico, né? E é onde ele pode ter o maior problema. E esse valor declarado aí vai impactar bastante se ele tiver um sinistro de incêndio, de uma queda de raio, de uma explosão na unidade dele. Aí a gente vai mostrar um exemplo na prática aí para ficar mais claro aí para o pessoal. Perfeito. Bom, pode ir seguindo aí. Eu já falei aí 2 ou 3 vezes sobre rateio, né, nesses 2 pontos aí. Então, a gente vai colocar um exemplo aí para tentar ficar simples o entendimento de vocês, porque isso é um problema que eu tenho o maior receio nas apólices que a gente contrata aqui. A gente tem bastante preocupação com isso, e sempre que a gente deixa bem claro, se a pessoa que estiver contratando o seguro quiser fazer com o valor declarado abaixo da realidade dele, a gente até pedimos para ele assinar um termo de ciência para nós. Porque na hora que ele tiver uma catástrofe lá, a gente está falando de milhões de reais envolvidos, e eu até brinco, se você tiver um sinistro aqui, eu falo para o cliente, e se você ter essa penalidade, você deixar de receber, por exemplo, 10 milhões de reais ou 5 milhões de reais, eu tenho que mudar de Goiânia, eu não posso ficar aqui, né? Tenho que voltar para minha terra, Uberaba, e ficar escondido lá, né? Porque eu não vou vender mais nenhum seguro aqui em Goiás. Exato. Então, e até colocando aqui, o pessoal ainda continua respondendo, é bacana que ela é interativa, ela é dinâmica aí, tá? Então, assim, a gente tem os valores aí de uma gama de 170 até 185, colocando no nível Brasil. Obviamente depende da região, mas aqui 60% possui seguro e 40% não, tá? E a questão da explosão, se você quiser, acho que nós temos até um pequeno videozinho rápido, né, que dá para a gente mostrar, inclusive, a explosão do elevador, né? Sim. Coloca, João, esse vídeo. Tá, perfeito. Eu vou compartilhar aqui minha tela rapidamente, pessoal, e vou deixar com que vocês vejam aí. Bom, deve estar... Eu não estou me vendo aqui agora, mas deve ter aparecido já a explosão aí, creio. Ele apareceu, sim. Tá, eu vou deixar rodando um pouquinho mais, que é um videozinho curto, tá? Tá dentro do YouTube aqui na parte do Shorts. Mas aí vocês podem ver aqui que no lado esquerdo o que ocorre aqui efetivamente com o elevador, e obviamente depois a explosão que vai acontecer aqui dentro, justamente aqui da moega, né? Ou seja, tinha até um veículo aqui carregando, tá? Então aqui provavelmente estava tendo algum processo de... ou era uma carga, ou era efetivamente um caminhão chegando diretamente da lavoura, e o risco envolvido. Eu estou falando aqui de vidas, né, e efetivamente de produto, que a gente viu aí o nível de produto que está diretamente na parte dos valores envolvidos, né? Então, ali é um exemplo claro para a gente entender como funciona. Esse exemplo aí, ele enquadra dentro do seguro como uma explosão, né? Ele teve uma explosão de pó, com certeza ali talvez a caneca pode ser de metal, ou o rolamento travou, alguma coisa
aconteceu que teve uma faísca ali dentro e o pó acumulado trabalhando e gerar explosão. A gente gosta de mostrar porque às vezes o pessoal acha que não tem sinistro de explosão ou de incêndio nessas unidades, né? Que a frequência ela não acontece todos os dias, a gente não vê todo dia, mas acontece. Então é bom pôr exemplos para vocês verem que realmente o risco ocorre, né? Sim. Então a gente vai falar um pouco aqui sobre o rateio, vou tentar simplificar para vocês da melhor forma possível, tá, gente? Então a gente falou lá no item 1, contratar o seguro com parâmetro no seguro de automóvel, que você tem a tabela FIP, né? Que você define o valor do seu patrimônio ali, baseado na tabela FIP. No seguro de patrimônio, a gente tem que declarar para a seguradora o valor em risco. Então, a gente está aí em uma simulação de aplicação de rateio. Neste exemplo, a gente colocou que o cliente declarou a contratação de seguro que ele tinha um patrimônio lá de prédio, máquinas, móveis, utensílios e mercadoria, 10 milhões de reais, certo? A seguradora, quando tem um fato, uma explosão ou incêndio em um secador, a seguradora ela vai no local apurar o valor do seu patrimônio na data do sinistro. Ao lado direito, a gente colocou uma simulação de um gráfico com a oscilação desse valor em risco mês a mês devido ao estoque da soja, igual a gente comentou. Então, a gente colocou aí nessa simulação que no dia que a unidade explodiu, na verdade, o secador pegou fogo, que o evento que aconteceu foi um incêndio, ele estava com valor em risco apurado de 58 milhões. Aí entra o patrimônio também, prédio, máquinas, móveis, utensílios e a soja, 58 milhões de reais. Então a gente pôs ali, a gente desmembrou, estrutura 20 milhões, soja 38 milhões, para ficar um exemplo mais fácil de entender. No dia do sinistro, tinha 111 mil sacas estocadas no dia do sinistro, que representa os 38 milhões de reais. A capacidade desse armazém era 300 mil sacas, então ele não estava em pico, né? Se ele estivesse no pico, poderia ser pior aí o cenário. Como o cliente declarou 10 milhões na contratação, ele tinha um limite na pós de 10 milhões. Na cabeça dele, ele falou, se der um problema aqui, eu tenho 10 milhões, eu vou receber. O secador pegou fogo, só que não. Aí onde entra a contratação a risco relativo, que o parâmetro de indenização a seguradora vai apurar. E ela vai fazer um cálculo de uma relação um com o outro. Como o seguro é um contrato de boa-fé e você declarou aquele valor, ela fala, você me declarou 10, mas na verdade você tem 58, então eu vou te penalizar aqui com esse valor que você não declarou corretamente, você vai participar nos prejuízos, porque você teria que ter pagado no seu seguro um valor 3x e você pagou só um X. Então, você não vai receber os seus prejuízos de 2 milhões. Então, nesse sinistro, o cliente reclamou 2 milhões, que foi o prejuízo, parte do secador, parte da soja que estava lá dentro, que ele perdeu. Neste cálculo de indenização, a seguradora vai pegar os 10 milhões que você declarou, que você contrata o seu patrimônio, vai dividir pelos 58 milhões, que é o que ela viu que você tinha no seu armazém naquela data, e vai dar uma conta aí de 0,17, que representa a relação do declarado com o apurado de 17%. Em suma, o que vai acontecer? 83%, de 100%, ele ocultou informação. Os 17% é o que ele vai receber, 83% é a participação dele nos prejuízos. E neste exemplo, pessoal, eu coloquei bem simples, eu nem coloquei franquia para ficar fácil o entendimento do cálculo, porque pode ter até a franquia que ainda deduz aí, e não coloquei depreciação, que pode ter depreciação também. Senão a gente ia ficar falando aqui umas 3 horas só sobre depreciação. Então, pus uma conta aí para vocês entenderem como que funciona. Então, dos 2 milhões que o produtor ou o dono da unidade teve de prejuízo nesse incêndio, ele só vai receber 340 mil reais. Então, ele participou desse prejuízo com 1.660.000. Então, é isso que eu brinco. Eu não queria estar na pele de ser um corretor, de ter que levar uma indenização para o cliente dessa forma. Então, isso é um ponto muito importante. Para mim,
na minha visão, o mais grave desses seguros, que é raro acontecer uma explosão, uma catástrofe, mas incêndio de secador sempre tem. E às vezes o prejuízo, você não vai perder o seu armazém inteiro, mas você vai perder o secador. E se o seu incêndio se ele sair fora de controle, o secador pode cair, deitar, e leva elevador, aí ele leva um monte de itens juntos, porque você pode ter um prejuízo muito grande. E se a seguradora for lá e apurar que tem essa divergência entre uma relação e outra, você vai participar dos prejuízos na chamada cláusula de rateio. Então, isso é a contratação a risco absoluto, que o pessoal não tem tabela FIP, tá, pessoal? Então, isso, eu não sei se eu falei de forma simples, João, para o pessoal entender aí. Eu acho que está claro, porque você acaba chegando aí numa regra, na verdade, você tem ali até a fórmula para isso, né? Eu tenho o VRD, que é o valor do risco declarado, dividido pelo valor do risco apurado. Aí a seguradora, quando ela vai olhar, ela não vai olhar somente para os 10 milhões versus o que ele declarou, ele olha para como um todo para o empreendimento. Então, você me disse que você me contratou 10 e, na verdade, você tinha 58. Então, é uma cálculo, como se diz, de boa fé, e isso acaba depois prejudicando. Que acho que talvez no seguro de automóvel, eu posso estar falando besteira, você me corrige, mas seria aquele fato, não, meu carro não dorme na rua. Aí depois você vai descobrir que o carro está sempre dormindo na rua. Beleza, mas como assim? A seguradora vai perguntar para o vizinho, ela vai tentar apurar. Acho que vai... Talvez não seja o mesmo exemplo, mas ajuda mais ou menos a explicar, né? Nesse caso, a seguradora ainda ela não deixa de indenizar, mas ela penaliza, né? No caso do carro, talvez, dependendo da seguradora, ela não vai receber a indenização. Informações inexatas, perda de direitos à indenização. Exatamente. Então, assim, eu coloquei um resumo bem simples, João. Claro que, assim, as seguradoras, elas dão uma folga, geralmente, de até 20% de margem aí, que no próprio exemplo, no próximo slide a gente vai falar. Mas, sabe, como que é a forma mais fácil da gente contratar? Porque o estoque oscila e tal. Então, no próximo exemplo, a gente vai dar... Próximo slide tem um exemplo aí de como que a gente pode fazer essa contratação da forma mais adequada. Perfeito. A Sandra está colocando aqui como super explicado, então acho que tá bacana aí, mas a dica está dada aí sobre possível erro, né? Ou seja, é justamente entender que essa questão do valor declarado é algo extremamente sério. O meu maior medo, João, e o que eu assusto geralmente é que quando você vai conversar às vezes com uma pessoa que tem uma apólice nesse desenho, ela não sabe que estava assim. Pessoa que contratou o seguro. Ela não tem essa ciência. Ela vai descobrir depois da ela só vai descobrir se ela tiver um sinistro. Como não tem, o cara fala, não, tá tudo certo, não tive problema não. Então, mas esse é o meu medo, chega a dar dor de barriga quando eu pego uns negócios assim. Tá, bom, entendi. Aqui tem até o pessoal perguntando aqui, de maneira privada, como é que chega no valor do sinistro para apurar o rateio? Como é que funciona, por exemplo, para chegar que foi nos 2 milhões, no caso desse exemplo aí? Aí visita em loco mesmo? É isso. Não, os 2 milhões, o prejuízo, quem reclama é o cliente, né? O segurado. Sim. Aí vai falar, foi o secador. Meu secador pegou fogo, a marca tal, não sei o que, ele vai cotar um novo, é tanto. Tinha 150 toneladas de soja, divide por 1.000, faz o peso da saca da região daquela data, é dessa forma que é apurado. Esse é o prejuízo. E a seguradora... Sim. No caso do estoque, pegaria, sei lá, um relatório do nosso sistema, por exemplo, que aponta qual era o estoque daquele dia e o que foi perdido. Exatamente. Porque às vezes não perdeu tudo, né? Perdeu só naquela localidade. Aí vai ver a movimentação daquele dia, talvez, quantos caminhões que entraram, etc. Isso aí. Então, o cliente reclama o prejuízo, né? Eu vou abrir o sinistro e falar assim, seguradora, meu prejuízo foram 2 milhões, tanto, exemplo, 1 milhão de soja, 1 milhão de estrutura. Toma. Aí a seguradora vai lá e vai apurar o valor em risco. Ela não vai apurar o prejuízo, ela vai apurar primeiro o valor em risco para ver se está enquadrado para aplicar ou não rateio, e depois ela vai ver os prejuízos ali, o que está coerente, o que não está, tal. E aí que mora o grande perigo, né? Que você acabou de citar. Tá? Exatamente. Beleza. E o Cristiano pergunta sobre a questão da sazonalidade, que até um gráfico aí está dizendo, ou seja, o pico aí foi os 58 milhões, nesse teu exemplo, chegando lá até os 14.800, que seria o período onde eu estou praticamente vazio de grãos. E como é que ele está perguntando como é que fica essa questão, se deve se usar uma média, por exemplo. Isso, no próximo slide a gente vai dar uma... Então, beleza. Vamos seguir. Acho que vamos conseguir explicar essa questão aí. Tranquilo, vamos lá.
Então a gente faz essa forma de evitar o rateio. Como é que a gente faz, João? Até eu e o João já batemos um papo sobre isso, dessa oscilação de estoque, né? Eu comentei que algumas companhias de seguros há alguns anos atrás faziam a apólice ajustável, então você pagava ela de acordo com a oscilação do seu estoque. No final, né, a seguradora fazia o fechamento dos seus 12 meses e fazia a continha e te mandava um boleto final para você pagar. Existia o seguro ajustável. Como se fosse como se fosse uma conta de energia. Pô, seu estoque subiu aqui, então isso. Vou te mandar um valor maior porque você tem com mais grão guardado. Perfeito. Você pagava um prêmio depósito, um prêmio inicial para ela de, sei lá, vamos supor que um seguro fosse R$1 milhão anual, ela faria a conta, porque ela pede seu pico e sua média. Aí ela te fala, não, isso vai me dar então 40% de prêmio depósito, você paga 400 mil ali. Tô dando exemplo, tá, gente? Não é que é R$1 milhão o seguro, para ficar fácil a conta. Lá, quando terminar a vigência, todo mês você enviando a declaração de estoque mensal, quando acabava a vigência, a seguradora fazia o cálculo e falava assim, não, do que o seu estoque oscilou, falta você pagar, então, aqui mais R$100 mil. Então, ao invés de você pagar R$1 milhão, você pagava 400 mais 100, você pagava 500 mil. Só que o que aconteceu no passado era que esse último boleto aí, muitos clientes deixavam de pagar tal, e aí o seguro ajustado ele foi saindo, as seguradoras saíram fora. Hoje ainda consegue se fazer um ou outro, mas é no caso a caso, tá? Tem que ser... É bem restrito. Então, a nossa forma de evitar o rateio, a gente sugere, né, a nossa sugestão como especialista no segmento eu estou falando, esse exemplo, a gente pegou um armazém de 300 mil sacas de capacidade estática, né? A gente pôs um preço da saca de R$180. Na média, como o pessoal falou. Exato, e colocamos a parte de estrutura dele, R$20 milhões. Então você tem, no exemplo, no pico de soja, 54 milhões, que é os 300 mil vezes os 180. Mais os 20. Mais a estrutura, que é o 20. Então, seria, no maior cenário possível, você tinha ali 74 milhões de estoque na sua unidade, junto com a sua parte de patrimônio. Beleza? Embaixo, tem aí o valor em risco declarado. Nesse caso, a gente declararia, como a seguradora permite eu ter uma folga de até 20% de margem de erro, eu declarar, quando eu fosse contratar o seguro, declararia os 59.200. Eu fiz a conta cravada para entender, mas isso aí dá para flexibilizar na hora. E eu colocaria um limite de indenização ali de 25 milhões, porque a chance dele perder tudo que está lá na unidade, ela é mais baixa. Então, você tem condição de declarar o valor do seu patrimônio mais próximo da sua realidade e você põe um limite mais baixo. Isso faz com que o seu custo do seguro fique mais equilibrado, do que você colocar lá uma cobertura de incêndio onde está 25 milhões, eu colocar 59 milhões. Se eu aumentar essa cobertura, o preço do seguro ele vai aumentar. Porque a precificação é baseada no que eu declaro e no que eu contrato. A relação com o outro ali, ela vai agravando taxa ou vai diminuindo. Então, para evitar o rateio, não sei se responde a pergunta, a nossa sugestão, se não for possível fazer uma apólice ajustável, fazer um desenho muito próximo desse cenário aí. Você declara o valor, o 20% dessa folga, com o limite mais baixo. Entendi. Então, num caso... Tá claro? Bem explicado. Sim, sim. Acredito que sim. O pessoal pode até falar aí no chat, mas acho que é uma forma aí já para evitar um desses erros aí, que é justamente... Acho que talvez o que pega muito ali é a questão do declarado, né? Nunca ficar declarando abaixo, efetivamente, daquilo que realmente está em risco. Exatamente. Tem que ficar muito, muito atento, João. Só uma observação com estoque, porque tem gente que, às vezes, o cara fala, não, então eu não quero fazer o seguro da soja. Tudo bem, aí você não vai entrar nesse risco de oscilação. Só tem que ficar atento que lá na sua apólice tem que estar excluído mercadoria. Se não está escrito excluído, no dia do sinistro, a seguradora entende que a sua mercadoria está sim no seguro, então ela vai lá ver seu estoque.
Ela não estava declarada, você falou que não estava, mas aí a omissão dessa informação pode te gerar um problema. Exatamente. Então, tá, perfeito. Tem que Até tem atento. uma participação aqui do pessoal perguntando sobre se depende, o valor do seguro depende do tipo de grão. Obviamente, acho que vai depender conforme o valor. Você vai ter saca de milho, sei lá, 80 e a saca da soja 180, por exemplo. Aí vai variar. Mas eu acho que talvez seja referente, talvez o milho que possua mais risco de explosão pela questão do pó. Não, porque assim, eu vou falar de soja e milho, que é o que a gente faz bastante na região. Aí eu não sei, amendoim, outros grãos aí eu não sei. Mas soja e milho não influencia no custo, porque é uma atividade grãos em geral ali. Só que aí tem as seguradoras que excluem alguns grãos. Então a soja e milho, eu sei que elas estão englobadas tudo dentro de um único balaio aí. Isso. O que vai diferenciar seria a questão. Obviamente, se eu estou estocando. Aí é o valor do grão, no caso. Se eu estou estocando soja, aí o grão mais caro, ocorreu o sinistro com a soja, não com milho e safrinha, por exemplo, que vai entrar agora. Aí, relatório, por exemplo, do nosso sistema vai apresentar: eu tinha de estoque aqui, entrou tantos caminhões nesse dia, e o meu problema foi, sei lá, no secador junto com a moega. Então, daqui a pouco eu apuro o sinistro com os grãos que eu recebi naquele dia, porque o sinistro não se alastrou para o grão que já estava armazenado, por exemplo. Não, mas eles vão apurar todo o grão que está lá dentro, estático, lá dentro. Tá. Então o valor, se entra a mercadoria, eles vão, o risco declarado é o todo. Tudo que está lá dentro. Se ele tiver um silo de soja, um silo de milho, tudo que estiver lá dentro no dia do sinistro, estiver registrado no seu sistema de estoque lá, vai ser considerado. Perfeito, entendi. Tá. Até, bom, o pessoal chegou a perguntar quanto custaria o seguro, aí cada caso é um lá na caso. Frente a gente vai ter um exemplo, uma estimativa. Estimativa, exatamente. E, obviamente, depois podem entrar em contato conosco, a gente direciona para o Fábio ou diretamente com a Oxens para vocês apurarem aí e terem aí essa consultoria, que eu chamo que é uma consultoria para poder levantar e entender qual que é o risco que está o que está em jogo, né? Perfeito. Vamos lá? Beleza, pode dar sequência aí. Já estamos com isso aí. Perfeito. Aí a gente vê, eu vou tentar dar uma acelerada aqui então, porque é aquele ponto lá que é muito importante. Isso, exato. Então aqui, uma outra falha, né? Contratar o seguro sem cobertura para os grãos. Às vezes acontece bastante isso, porque eu até coloquei uma telinha aí, né? De uma apólice que fala contrata para mercadorias? Não. Então, assim, porque às vezes nas visitas no nosso dia a dia, como a gente vive isso, o cara fala, não, meu seguro cobre grãos. Eu falo, deixa eu ver sua apólice. Aí quando ele me manda, eu vou ler as letrinhas lá e a gente vê que não está coberto. Da mesma forma, o inverso, né? Se ele quiser excluir a mercadoria, mesmo ele tem que ter lá escrito. Então, é muito importante ficar atento. Geralmente, o que acontece isso? Às vezes ele vai financiar, né, o silo, e aí o banco faz a apólice só das estruturas dele ali e o grão fica de fora. Entendi. É bom sempre ficar atento. Principalmente, às vezes ele vai receber mercadoria de terceiro e quem vai colocar o grão lá pergunta, você tem apólice seguro? Tem. E ele olha, tem, né? Meu financeiro contratou. Tem. Só que o cara que está armazenando o grão lá também não entende. Então ele vai olhar a apólice e vai achar que está tudo certo. Mas se tiver a linha pequena, a linha miúda escrita lá, ele corre o risco. Então, isso acontece bastante. Exato. Então, dever de casa, para aqueles que possuem seguro aí, que deu aproximadamente 60%, já buscarem na pólice amanhã cedo como é que está essa questão aí. A gente brinca aqui, João, que é o seguinte, o brasileiro não tem mania de ler manual de nada, né? A gente não lê manual nem de carro, já sai usando, nem celular, nada. E muito menos um manual de uma apólice de seguro, muito menos, né? Pensa numa apólice, o cara não lê do carro, né? É verdade. Então, mas cuidado com muito verbal, registra através do e-mail, pede para te mostrar onde que está escrito, porque um contrato de seguro tem mais de 150 páginas aí, tá, gente? Sim. Vamos lá, vamos para o próximo. Beleza. A outra falha também, seguro só dos itens financiados. Às vezes, então a gente pôs duas fotos ilustrando aí, de uma unidade num todo, e abaixo o que a gente vê às vezes que fala, eu tenho seguro sim, deixa eu ver sua apólice. Aí o cara me mostra um monte de apólice, você vai ver, tem alguns itens que ele tem uma apólice do secador, uma apólice da máquina de limpeza, uma apólice do elevador de caneca. Então, e às vezes na cabeça do cliente, às vezes feito
esse seguro no próprio banco, na confiança ali, ele acha que está toda a unidade dele coberta. Então, acontece bastante de ter seguro contratado aí só de itens financiados, tá? Vamos ficar alerta nisso aí. Às vezes o cara, às vezes ele fez uma ampliação, né? Contratou, enfim, trocou o secador. Foi lá no banco, pegou o financiamento. Ah, tá segurado? Não, tá segurado. Aí, não, já tem seguro. E acha que, enfim. Isso, e às vezes ele pega uma apólice, os equipamentos hoje estão com preços bastante elevados, né, João? Tem secador aí que custa 2 milhões, 3 milhões de reais. Então ele pega uma apólice lá com 2 milhões de reais, ele acha que, por falta de conhecimento, ele acha que ele tem 2 milhões ali para tudo. Só que é só para secador. E aí o conteúdo, que é a soja, não está coberto se tiver um incêndio no secador. Então é bom ficar bastante atento nesses itens aí, pessoal. Tá, perfeito. Alguma pergunta? O pessoal está perguntando aqui se pode ser feito seguro no armazém de produto acabado. Acredito que sim, né? Se for mercadoria, o produto acabado, talvez, não sei se é uma industrialização, por exemplo, a ração, não sei se. Pode fazer. Né? Pode fazer sim. Pode fazer de armazém de semente, de ração, tudo. Exato. Semente talvez seja um caminho, porque você tem a soja destinada para semente, né, que vem do campo, normal, e depois ela pode dar padrão de semente ou não. E nesse caso da semente já pronta, que é um produto de valor mais agregado, também consegue fazer. Bacana. Isso acontece muito, João. Às vezes o cara ele quer fazer o seguro só faz o seguro do meu armazém de grãos aqui. Aí quando a gente chega lá, tem um UBS. Eu vejo que tem uma UBS gigantesca lá junto, cara. Aí eu falo, putz, ainda bem que eu vim aqui, porque isso faz às vezes por telefone. E aí ele tem uma UBS, ele tem armazenagem em câmara fria de isopainel, né, que é um ambiente refrigerado. Isso para as seguradoras é um problema, então isso e a semente também é cara que fica armazenada lá. Então é bom a gente ir presencialmente aí para ver, mas é possível fazer de qualquer produto acabado ligado à atividade aí, tranquilo. Beleza. Quinto erro, coberturas adicionais com verbas insuficientes em apólices. Isso é muito comum acontecer. A gente pegou alguns exemplos aí de apólices do mercado, são casos reais aí, que o primeiro exemplo aí, eu coloquei um armazém com cobertura de 2 milhões de reais na cobertura básica. E aí eu coloquei ao lado aí uma foto de uma casa de comando de um armazém, que só essa casa aí ela custa 2 milhões de reais, a casa de comando. Então, e o cara tem uma apólice da cobertura básica dele lá só de 2 milhões. Então, a verba é totalmente insuficiente. O dano elétrico da apólice dele, eu não coloquei aí, mas se ele tem 2 milhões de básica, ele não tem mais do que 50% de cobertura de danos elétricos nesse risco, se tiver uma contratação bem feita. Porque geralmente o pessoal contrata o dano elétrico baixo, que acha que não acontece, tal, mas se acontecer, hoje em dia a tecnologia embarcada nessas unidades são gigantesca, né? Tem muita parte elétrica envolvida, então é bom ficar atento. E vendaval, a gente vê direto sinistro de vendaval com o preço do aço lá em cima, toda a matéria-prima aí tá bastante cara, então se pega uma apólice aí com vendaval de 200 mil reais, você não faz nada no armazém hoje se ele tiver um vendaval, né? E deitar o silo dele. Então, são verbas insuficientes, aí o cliente está pagando um seguro e quando ele vai precisar, ele vai ficar com prejuízo, né? Atenção também que a gente colocou aí, que o pessoal está usando bastante módulos, placas de captação de energia solar nos armazéns, e ficar muito atento, porque essas placas, dependendo da seguradora que for, você tem que ter uma cobertura específica para ela na cobertura. O vendaval só não cobre essas placas. O vendaval ele tem algumas exclusões, né? Então, dependendo da seguradora, você tem que destacar uma verba. Então, você tem módulo de placa solar, de captação. Tem. Quanto você investiu? 500 mil. A gente destaca uma verba para ela. Você tem anúncio luminoso no seu armazém, na sua fachada? Tem que ter uma cobertura específica para ele, porque o vendaval normal não paga. Sim. Você tem antena de rádio
Tem, então você tem que ter uma cobertura diferente. Então, a gente vê bastante insuficiência de verbas e bastantes casos sem coberturas adequadas. Isso. Inclusive sobre vendaval, acho que tem um outro vídeo também que você colocou aqui que eu acho que é bacana, que é algo que foi, sem citar nome aos bois aqui, também não sei qual que é a unidade armazenadora, mas eu tenho visto cada vez com mais frequência, tá? Eventos que até então no Brasil não ocorriam, mas que a gente está participando e tendo com certa frequência. Outro fato importante, o silo elevado que está na foto aí, tem seguradora que o silo elevado é considerado um bem ao ar livre. Tá. Então ele tem que ter uma verba destacada de vendaval para bens ao ar livre para cobrir o silo elevado. Então, exato. Nesse caso pulmão, aqui, eu acho que é um silo pulmão aqui que está, e pulmão, na verdade, isso. inclusive já existem unidades sendo criadas a nível 0. Tá? Então, na feira agora, no Tecnoshow, que a gente estava lá presente junto com alguns parceiros, o pessoal lá já estava trabalhando com silos nível 0, bem interessante. O nível 0 é que ele já começa na fundação direto? Na verdade, você não tem escavação, né? Então, tem um projeto de uma empresa bastante conceituada, a Tromink, posso citar o nome lá, conheço o pessoal, que eles já estavam com alguns projetos nível 0, tá? Então, você vai ter... você não vai ter escavação, ou seja, você não vai ter muito armazém para baixo, né? Você já está montando ele no nível 0. Então, acho que caracterizaria como algo parecido aí. Eles já fazem um pulmão. Tá. O silo elevado, as seguradoras consideram esse silo que ele é de cabeça para baixo, como se fosse um funil, né? A cabeça dele está para baixo. Isso aí é o silo elevado. O outro silo comum é na cobertura de vendaval comum, tá? Sim. Perfeito. Tá. Beleza, aqui só rapidamente, aqui até compartilhando esse vendaval, acho que é interessante para o pessoal verificar. Então aí dá para ver, né, Fábio? O tamanho do estrago, né? Um sinistro desse aí, se não tiver uma apólice bem adequada, o cara... Bem feita, exatamente, tá? Então, voltando aqui agora o slide. Alguma pergunta, João, nessa tópico aí? Tá, perfeito. Bom, aqui... Bom, da pergunta não, acho que tem até uma pergunta sobre questão de seguro sobre silo bolsa. Acho que é bem interessante. No caso de queimadas vendaval, porque você tem queimada talvez numa região próxima, se aquilo de repente invade ali com silo bolsas. Aliás, acho que silo bolsa, não sei se você tem algum caso específico, se tem como falar. O silo bolsa, ele é considerado uma mercadoria ao ar livre ali, ele não tem cobertura no seguro, ele é excluído e as companhias não tem que tratar ele no caso a caso muito específico mesmo, mas geralmente é muito difícil você cobrir o silo bolsa. Entendi. Tá. E lembrando, pessoal, tem uma outra enquete aí, se a gente que a gente pergunta, que acho que vai entrar para um dos itens aí, não sei se já está no sexto aí, Fábio. De repente você já quer dar sequência nele aí. Vamos ver. Que é sobre... Exatamente. Perfeito. Acho que é importante. Pessoal, bacana que vocês participem aí, tá? Se ao contratar o seguro do armazém, existe um alinhamento entre a pessoa que contratou com o gestor do armazém, lá da operação. Tá? Então, acho que isso é bacana. De repente, pediu lá a cotação. Geralmente você vê, acho que alguém lá do financeiro, lá do escritório, ficou a cargo disso aí, junto com... Ele cuida das apólices, né? Então, tem lá a apólice do carro, do caminhão, de tudo e do armazém junto. Isso acontece bastante, João. E a falta de interação aí, o ideal seria os dois conversarem, porque às vezes a gente vai tratar com a pessoa do administrativo, a gente expõe as situações de risco e a pessoa não tem, talvez ela não está lá, né, nesse armazém, às vezes a fazenda está a 300 km de distância, a pessoa acha, não, isso não tem risco, tal, eu não vejo, não, isso nunca aconteceu, tal. Mas quando você vai lá conhecer a unidade, você conversa com um cara, com o gestor, você vai conversando e ele fala, não, isso acontece, não, isso aqui realmente é perigoso. Então você vê que se os dois tivessem a comunicação alinhadinha aí, a gente conseguiria fazer alguns ajustes, né, um trabalho mais adequado. Porque o gestor no dia a dia, ele conhece todos os riscos do dia a dia, né? O administrativo não está lá. Lá o gestor tem um contato diário com todo mundo. E
Geralmente o administrativo a gente discute linha de preço, só na linha final de preço. Às vezes caiu para aquele cara que está fazendo a cotação, né? Ele está fazendo a cotação conforme diz. Às vezes conforme está fazendo a cotação do seguro do veículo, né? Seja o veículo pesado ou não, né? Então acho que isso é bem comum aí, esse sexto item acho que é bacana. E o pessoal está respondendo aqui, continuem respondendo, pessoal, que está quase que meio a meio, vou dizer. Geralmente 5 costumam falar com o pessoal da operação e não 45%, mas mesmo assim o fato de não comunicar ou entender lá a necessidade diretamente lá da operação talvez seja um risco, porque principalmente naquele primeiro item lá que a gente veio citando, né? Não só o primeiro item, mas também alguns riscos da operação que às vezes não estão cobertos aí. Perfeito. O sétimo erro aí que é importante alertar é não contratar na apólice uma cobertura de responsabilidade civil, que hoje em dia ela flexibiliza, as companhias flexibilizam a cobertura de responsabilidade civil para empregador, que é para o funcionário que está ali na operação diária, e para a responsabilidade civil operações, que são terceiros que estão lá visitando o armazém, se acontecer algum fato de uso e conservação do imóvel, por exemplo, eu como corretor de seguros estou lá visitando o armazém do João e acontece um fato igual essa explosão que tem aí de pó e o incêndio vem e atinge o Fábio ali, né? O terceiro que está lá dentro. Então eu posso entrar com se a minha família pode acionar o armazém, a unidade, solicitar uma indenização. Então, essas apólices de responsabilidade civil, essas coberturas adicionais, elas podem até ser mais completas. A gente pode fazer uma apólice específica só para isso, com limites maiores, tal. Existe isso no mercado também. Morte de funcionário, né? O funcionário está lá com todo o seu equipamento de proteção, cumprindo as normas, tal, mas aconteceu a fatalidade e ele faleceu. Aí, no caso, ele cobre só morte e invalidez do funcionário. Então, ele não é um seguro de vida, mas ele complementa, porque às vezes o produtor ou o dono da unidade já fala, já tem um seguro de vida aqui, mas ele cobre 50 mil de morte. Essa cobertura ela vai ser um complemento, né? Você vai acionar a seguradora, vai abrir o sinistro, ela vai fazer um contato entre os advogados, vão fazer uma análise sobre a pessoa, idade, salário, e chegam em comum acordo e você complementa a indenização utilizando essa cobertura de responsabilidade civil empregador. Sim, até o Vanderlei está colocando aqui que o armazém deles é financiado, tá? Ele colocou aqui, já tem seguro, mas mesmo assim eles têm um seguro à parte exatamente para não deixar depreciar o valor dos equipamentos. Acaba como sendo um risco, uma apólice complementar daquilo que está assegurado já pelo financiamento em si. Ok. E a cobertura de responsabilidade civil, ela é um custo bem acessível e o pessoal às vezes coloca na apólice cobertura muito baixa só para às vezes conceder um desconto, como se fosse um brinde. Não, mas ela é importante, elas têm que colocar um limite mais elevado possível, né? Porque pode acontecer acidentes. Perfeito. Vamos... Aqui só um fato, né? Um exemplo de responsabilidade civil de empregador, né? Que acontece bastante em armazenagem, né? A orientação tem bastante, quando pesquisa na internet aí, tem até fala bastante sobre as mortes silenciosas ocorridas dentro do a BBC fez uma matéria, inclusive, falando sobre isso, né? Justamente sobre essa questão das mortes por soterramento, que é algo bem grave, já foi pior, eu digo até, mas tem melhorado, o pessoal tem se atentado a isso, e acho que é muito importante também ficar atento no que diz respeito ao seguro, caso uma fatalidade ocorra, né? Que não tenha maiores dores de cabeça, né? Às vezes por falta de experiência, né? Como o mercado está crescendo bastante, né, João? Todo mundo construindo armazém, aí contrata uma pessoa, um jovem lá, talvez sem capacitação, sem experiência, e acontece. Exato. Por mais que você até dê todo o aparato de EPI, etc e tal, mas numa correria, em alguma outra coisa, por um deslize momentâneo, acaba ocorrendo a fatalidade. Perfeito. Aí só alguns números de grandes explosões com morte acontecidas no mundo, né? Algumas fatalidades aí. Então tem casos que
nos Estados Unidos aí com 36 mortes, na França com 13. Então é só para ilustrar aí casos de explosões de pó que aconteceu grandes fatalidades aí, tá? Perfeito. E o último erro que a gente detecta aí é fazer a contratação sem ter uma visita técnica do especialista ou fazer uma inspeção de risco anterior para ver as fotos do local, para você evitar um erro na contratação. Você ter essa conversa olho no olho, explicar as questões de rateio, evitar a contratação de coberturas com valores baixos, problemas de aceitação. A gente até vai antes, a gente gosta de antes, até para ver como está a situação do armazém. Às vezes tem que fazer algum detalhe, algum ajuste simples lá de arrumação, instalar extintores, criar um processo de manutenção formal, fazer limpeza, e as seguradoras gostam disso. Então a gente às vezes vai antes, orienta, para depois a gente solicitar que a seguradora faça a inspeção e evitar a recusa daquele risco. A primeira impressão é a que fica. Então, se a seguradora chega lá e vê um armazém desorganizado, todo bagunçado, extintor, embalagem próxima a compressor e próxima à fornalha, tal, ela já fala, não, os caras aqui não tem política de gestão de risco, então não vamos aceitar, não. Mas exatamente. É a primeira impressão que fica. Depois você fala, não, mas ele vai mudar, a seguradora, não, mas eu já vi, ele não vai mudar, então fica isso. Então a gente gosta de antes, para dar essa orientada. Sim, ou seja, dando aquele processo justamente para conforme você diz, né, para evitar o erro na contratação, né? Ou seja, você consegue, um profissional da área conseguiria, no caso de vocês, o trabalho que vocês fazem, justamente o que é direcionar. Poxa, mas você tem aqui um processo, por exemplo, de quanto em quanto tempo você faz a limpeza no secador, como é que você faz a retirada desses resíduos, como é que você armazena, enfim, como é que você está com seus brigadistas, enfim, todo esse processo que ele é importante para que você dê mais credibilidade para a seguradora, né? Que entraria, fazendo analogia aqui, que às vezes não é bom, porque a gente falou para não comparar com seguro de carro, né? Mas seria aquele assim, algum menor não, né? Que não pode dirigir, mas entre 20 e 25 anos dirige o carro? Não, sei lá. Mas aí você vai ver direto ele está dirigindo o carro, né? Aí você chega na casa do cliente, o menino dele saindo no carro, aí você fala, nossa, não, mas aí esse item aí a gente já entra na parte de gerenciamento de risco, que a gente vai falar um pouquinho. Então a gente são coisas simples que podem fazer no dia a dia que a seguradora acha bastante importante para o segmento aí, que a gente pode contribuir. Bacana. Aqui a visita técnica, né? A gente põe esse exemplo aí da importância da visita, que às vezes um contato telefônico, a pessoa fala, nós queremos fazer o seguro da nossa unidade armazenadora, tal. Mais que você mande questionário, ele responda, às vezes você vai chegar na planta, quando você chega, você vê que ele tem outras operações lá dentro que ele não te falou. Não por maldade, porque ele não conhece mesmo. Ele fala, quero fazer o seguro só da minha unidade de armazenagem. Então, dependendo de como for a planta, se você não ficar atento nisso, e a visita é importante que a gente detecta, para evitar o rateio, porque às vezes a contratação, a pessoa me fala só o valor dos silos ali, da parte da unidade, mas na hora que tem um sinistro, a seguradora chega lá e fala, não, isso aqui é um complexo, isso aqui tem 50 milhões de valor em risco aqui, então... Fora o grão, provavelmente. Fora o grão, então é importante a gente, na visita a gente consegue detectar bastante essas questões aí. Show. Um quadro comparativo de uma contratação de um seguro com não especialista, com especialista, então vou ser bem breve aqui. Uma apólice do não especialista, o exemplo aí, né, um armazém capacidade de 300 mil sacas de novo, aí a saca já estava 160, que na época que foi feito esse material, 48 milhões de reais de saca, investimento de estrutura 16, com 50% financiado a parte de estrutura. Como 50% financiado 16? Às vezes ele financiou só secador, elevador e um pedaço, a outra parte não. Então aí ele fez o seguro só da parte que ele financiou, dos 8 milhões,
e quando você vai no lugar, faz o levantamento, você vê que todo o local é 64 milhões. Cobertura de mercadoria, às vezes, como ele está fazendo só daqueles equipamentos, não tem como cobrir mercadoria dentro de apólice de equipamentos, então ele não tem cobertura, e quando você vai, você consegue adequar. O valor em risco dele é 8 milhões de máquinas, móveis e utensílios contra 16 da realidade. E a mercadoria, o não especialista não consegue detectar, a gente vê que tem 48 milhões. Então a gente tem esse quadro aí, e lá embaixo a gente simula se ele tivesse um sinistro, por exemplo, de incêndio secador, se ele teria rateio. Então, Você receberia só 12. Ele receberia 12,5% dos prejuízos dele se a apólice dele não nesse formato de contratação comparando com a outra. Sim, então aí já... Enfim, a brincadeira é pesada, principalmente se ele tiver com estoque num determinado momento que seja extremamente grave aí, pode inviabilizar a atividade dele, na verdade. Isso. Como é que está o nosso tempo aí, João? Bom, estamos aqui com 1h05, então precisamos dar uma acelerada aí. Dar uma acelerada. O gerenciamento de risco a gente já no bate-papo a gente já falou, e o que é, né? A gente abordar de forma construtiva aí, construtivas, sugestões de boas práticas de alguns clientes que a gente tem, de recomendações que as próprias seguradoras dão esse acesso para a gente. Como elas têm visitas de todas as unidades no Brasil, às vezes uma boa prática que está acontecendo lá no Sul, eles passam para a gente pode replicar para cá. Então, o gerenciamento de risco, a gente tem como fazer esse trabalho aí em conjunto com vocês, tá? Aqui também a gente está falando só da parte de gerenciamento de risco também. Creio que entender, né, os riscos expostos de vendaval, de incêndio, de morte e implementar processos dentro da unidade aí, principalmente ligado ao elemento humano, tá, pessoal, das pessoas, que é o operador do secador, é o brigadista que está lá. Então é fundamental essa participação com as pessoas. Alguns riscos inerentes que a gente, no nosso bate-papo, a gente já foi citando aí nos exemplos, né? Que você tem operação com bastante pó, bastante parte elétrica, túnel. O túnel pode ter explosão de pó, de acúmulo dentro do túnel. A parte de fiação, essa foto que está em vermelhinho aí, esquentando. A parte de esteira, né, de canecas, que pode ter aquele exemplo que a gente mostrou, o elevador explodindo aí também, pode ser uma falta de manutenção que ocorreu. Fermentação espontânea, né, as seguradoras também, dependendo do risco, é possível dar uma cobertura de fermentação espontânea para o grão, então tem que ter um gerenciamento de risco aí, equipamento de termometria automatizado, manutenção eficiente. Então isso é importante. Acontece geralmente as fermentações por falta de capacitação do funcionário ou o equipamento de termometria muito velho. Então é possível, se você tiver a seguradora, só uma dúvida até minha, as seguradoras chegam a fazer alguma coisa, por exemplo, sobre fermentação aí dos grãos, se ele não tiver uma termometria? Acho que não, né, Fábio? Posso estar errado. Não faz. Tem que ter o básico: termometria, aeração, exaustão. E dependendo da termometria, se for manual também, não consegue. Então, e também vai depender de seguradora, tá, João? Já tem seguradora que não quer fazer mais fermentação espontânea. Então, também tem essa cobertura, ela está um pouquinho mais restrita, mas é possível trabalhar sim. Tá, não, bacana, porque às vezes o cara quer fazer, mas também não está cuidando lá da parte da termometria e não... ele tem que manter umidade até 13%, impureza de 1% do grão, então tem toda uma regrinha aí que ele tem que cumprir também. Sim, perfeito. E uma dúvida aí, para eles terem noção de quanto que ele armazenou com esse grão, vai puxar alguns relatórios. Por exemplo, no nosso sistema ele vai apresentar qual foi a média ponderada, por exemplo, de entrada do grão dentro de uma unidade armazenadora. Com base nesse relatório dá para saber qual foi a qualidade também do grão que foi atestado, né? As condições gerais de seguro hoje em dia, até hoje, como elas não se atualizam há muitos anos, fala que o cara tem que ter o controle acho que é um caderno, não sei
No Tinha um nome Cardex? antigamente. Isso era manual antes, né? O controle. O cara ia lá, Sim. media a termometria, ele media isso diariamente, fazia uma anotação em tem um nome específico técnico aí que eu não lembro. Mas hoje em dia você já tem sistema que faz isso, né? Sim, sim, exatamente. Que dá para ter no celular da mesma forma que as nossas aplicações já conseguem ter alguma coisa, já tem várias coisas na palma da mão já. O seu sistema aí ele tem tudo em tempo real, né? Isso. Aí a parte de problema estrutural, de desmoronamento, aí também é bastante importante saber a empresa que vai fazer a construção do seu silo, né? Não ficar olhando só a linha de preço quando você for construir um silo também, porque depois a gente já viu aí várias situações, o barato sai caro, depois da obra pronta, dá um problema. Então é muito importante aí também ficar atento com qual empresa que você vai construir seu silo, porque cobertura de desmoronamento, as seguradoras também estão bastante restritivas, não estão querendo conceder para essa atividade, exatamente porque quando acontece o desmoronamento, a maioria das vezes é erro de projeto, falha de fundação, falha de instalação das chapas, então aí fica uma discussão entre seguradora, que ela tem que ter um laudo, e se no laudo falar que foi uma falha ou instalação e montagem equivocada, o seguro não vai pagar. Então, como tiveram bastante problemas, o desmoronamento hoje é bem restrito também para essa atividade. Então, cobertura. Eu lembro você comentar também a respeito de seguro, que a gente está falando muito da questão das obras, né? Desculpe, da unidade já pronta, sim, mas tem uma linha de seguro para quem está construindo também, salvo engano, né? Tem, exatamente. Se você vai fazer vai iniciar a construção de um silo, a gente tem condição de fazer uma apólice de risco de engenharia para cobrir essa instalação, porque aqui a gente está falando de seguro patrimonial, quando a operação começa. Antes... Já está pronta, né? Já está pronta. Antes a gente tem condições de fazer a apólice de risco de engenharia aí, para cobrir a obra, se o silo tiver com 90% erguido e tiver um vendaval, então a apólice de risco de engenharia vai cobrir esses danos aí, é possível também. Bem lembrado, John. Bacana. Só para citar, porque também acho que é algo importante, não estamos falando dos valores extremamente elevados, né? O preço do aço subiu bastante, enfim. Então, os volumes envolvidos, eles são bem elevados, né? Monetários mesmo. E é um custo bem atrativo, assim, talvez o pessoal vai perguntar, quanto fica? Nós fizemos uma simulação de uma obra aí de 12 milhões, o seguro ficou na casa de 9 mil e uns quebrados, 9 mil e pouco. Se você coloca então, do risco de engenharia. O montante que está envolvido é algo bem atrativo se você dilui para o todo da obra, né? Sim. Beleza. Show. Pode seguir. Os benefícios do gerenciamento de risco, que a gente já falou aí, que é redução de custo, né? A gente pode até, dependendo do que você fizer, até pode reduzir a taxa do seu seguro de custo. Então, a aceitação do seu risco, mais seguradoras vão ter interesse quando você tem um armazém bem organizado. Então, você consegue condições melhores aí e preserva também, né, o seu nome, você vira referência, preserva seus funcionários. Então, tem vários benefícios aí do gerenciamento de risco. Sim. Até o pessoal comentando aqui sobre a questão da atenção, né, que o armazém, a unidade armazenadora ou qualquer empresa tem que ter com relação ao funcionário também, porque às vezes lembra do patrimonial, acaba negligenciando alguma coisa relacionada às vidas, né? E principalmente, é um ambiente hostil, muito pó, muito risco, então quanto mais bem coberto está a atividade, obviamente melhor para todos. Isso, pode fazer uma apólice adicional também dos funcionários, um seguro de vida para os funcionários, isso aí é super tranquilo. Sim. Aí o pessoal perguntou de custo, né? A gente pôs um exemplo aí de um comparativo de um seguro de uma... São valores, tá, pessoal? Bem meramente estimativos aí, cada caso é um caso, vai depender das características de cada risco. Mas a gente comparou um seguro de uma Hilux aí em torno de 300 mil reais aí, investimento em torno de 3% do valor do patrimônio, então você paga 9 mil no seguro de uma Hilux, e um armazém aí com o valor do bem, com estoque, considerando aí 75 milhões de reais de valor em risco, uma taxa sobre patrimônio aí vai variar de 0,22% a 0,28%, vai depender do risco aí de algumas coberturas adicionais, mas para ter uma noção, né? Então,
Um seguro desse aí fica em torno de R$ 165.000 para você proteger, fazer um seguro bem protegido, declarando 75 milhões. Aí nessa simulação, não estou falando que eu vou te dar um limite de cobertura de 75, mas eu vou declarar certo, para evitar o rateio, e a cobertura é em torno de 50% a 60% desses 75 milhões. Então você vai ter um limite aí de 35 milhões a 40 milhões de reais. Então um seguro bem estruturado aí. Beleza. Bacana. Tinha pergunta aí, não tinha de custo, João? Não, chegaram a perguntar aqui sobre a questão de custo, né? Então, acho que aí dá um bom parâmetro a respeito do como se comportar, né? Porque a gente pagando 3% em cima do valor, e aquilo que você falou no início compara muito em relação ao carro, né? E a questão é que muito processo muito processo que às vezes a pessoa não se atende, acaba pegando ali só no borderline, no valor, poxa, mas R$ 165.000, imaginando algo como isso, mas acho que o primeiro erro que é colocado lá sobre a questão do declarado, né, você ocultar aquela questão dos valores, ou então simplesmente esquece porque alguém não visitou, simplesmente pediu o valor da unidade armazenadora e o restante acabou passando batido, e na hora que o sinistro, lembro de uma seguradora que tinha uma propaganda na TV bem antiga, né, que era vai que, então, assim, obviamente, a gente contrata seguro para não usar, sejamos bem sinceros, ou seja, mas é justamente em caso de uma dor de cabeça que você esteja mais, como se diz, mais garantido para poder não ter o risco, talvez até de parar a atividade porque o seguro foi mal feito, né? Então, é algo que eu digo que é muito importante. Isso. E aqueles que prestam serviço, tá? Principalmente para outros, para terceiros, né, Fábio? Sim. Camarada, às vezes ele chega e fala, pô, seu armazém tem seguro? Tenho. Perfeito, mas às vezes o seguro mal feito, se o armazém te passar por um sinistro, você que tem um produto armazenado dentro desse armazém, pode estar em sérios problemas. Porque às vezes ele não vai ter condição de arcar com o prejuízo que ele teve porque a pólice foi mal feita. Então, exatamente. Isso é algo importante. E nada mais natural do que você também inclua esse valor do seguro dentro do serviço que o armazém presta. Então, por exemplo, quanto custa para receber uma tonelada movimentada? Tá? X reais. Eu posso colocar o valor do seguro na cobrança mensal do estoque que está ali dentro. Então, citando aqui, puxando um pouco para o nosso lado, nosso sistema, eu tenho condições de cobrar, por exemplo, o valor do seguro por quinzena. Então, a cada quinzena armazenada, eu posso cobrar o valor do seguro. Tá? E isso eu levo mais segurança para quem está depositando comigo também. Então, é uma forma, né? Acho que é a maneira como você pensa e tratar ali o negócio da armazenagem. Exatamente. E às vezes a contratação ele vai economizar aí, na contratação meia boca, né? Ele vai economizar R$100 mil, mas se ele tiver um sinistro, ele vai deixar de receber 3 milhões, 4 milhões, 10, depende do tamanho da proporção. Então, é uma economia que é um risco que não vale a pena. Exatamente. Perfeito. Bom, dando sequência aí, já finalizamos aqui, conseguimos passar pelos 8, falando aí rapidamente sobre vocês aí, para a gente já entrar no sorteio aqui. Estamos localizados em Goiânia, né? Conseguimos atender todo o Brasil, a nossa empresa, as ferramentas tecnológicas aí hoje está super tranquila a gente atender. Nossos valores aí, excelência no atendimento, inovação, expertise, relacionamento, a gente gosta de estar junto com o cliente, conhecer, e as tratativas aqui nossas nesse tipo de patrimônio é sempre com o dono, né, João, que eu sou sócio da empresa, então a gente trata com dono, de dono para dono, a gente não deixa, como são negócios grandes demais, não deixa solto, a gente sempre está em conjunto aí, foco no resultado e o cliente em primeiro lugar. A gente tem condições de fazer toda a cadeia do agro aí, desde o seguro da lavoura, dos equipamentos, do seguro de vida dos funcionários, do armazém, da frota, do seguro de carga, das indústrias, toda a cadeia do agro aí. Nós temos estrutura para estar atendendo. Alguns clientes que confiam no nosso trabalho aí, grandes clientes da região, a Comigo, Ouro Verde, Sescop, OCB. E aí os nossos contatos também, mas a Ciacom aí, todo mundo podem falar com eles também através de nós. A nossa parte é... Perfeito. Bacana. Isso. Até fazendo um adendo, acho que tem uma pergunta aqui que eu acho importante. Vamos supor, se o armazém, vamos supor que amanhã, a gente citou aqui esses 8 erros, a pessoa amanhã chega lá no escritório e fala, liga para o financeiro e fala, me manda a pólice de seguro aqui que eu quero dar uma olhada nela.
e ele verifica, poxa, meu valor declarado, vamos pegar aí talvez o principal aí que ele vai participar de rateio, ele descobre que ele vai participar de um rateio, no exemplo, por exemplo, como você colocou. Como é que ele faz para reverter a situação? Ele faz uma contratação adicional? Como funcionaria isso aí? Isso aí ele vai ter, ele pode solicitar uma movimentação nessa apólice dele, um endosso. Só que aí a seguradora vai analisar outros detalhes. Aí pode ser que o limite que ele queira alterar naquela seguradora X não atenda. Sim. Então, assim, ele consegue fazer a correção, sim, tá? Ele consegue solicitar, né? Então, se ele vai conseguir ou ele não, pode chamar o corretor novamente, ou o banco que ele contratou. Se quiser mandar a apólice para vocês, a gente fazer uma consultoria grátis aí também, pode também. Tá, beleza. Aí, pessoal, fica a dica aí. Talvez se vocês participaram e quiserem mandar as apólices, Fábio, não sei se vai ter condição de você ver. Nós estamos aqui com 42 pessoas até o momento aqui, de repente vai chover de apólice amanhã. A gente tem ferramenta aqui, já manda a apólice com a capacidade estática do armazém, a gente tem ferramenta aqui que já faz essa análise rápida aí para vocês. Tá, perfeito. Eu vou até deixar aqui, pessoal, podem mandar essas apólices, se vocês quiserem, com contato para comercial@ciacom.com.br, tá? Que a gente pode, acabei de digitar aí no chat, podem mandar nesse e-mail aí que a gente pode encaminhar diretamente aí para o Fábio, viu, Fábio? Se você quiser também botar o seu e-mail aí, caso queira, mas podem mandar para esse aí se vocês quiserem, que a gente já faz o direcionamento, tá? E já caminhando aqui para o fim, enquanto o Fábio coloca o e-mail dele aí, voltando a Ciacom, né? Então, por exemplo, na Ciacom a gente consegue ter toda essa movimentação de estoque, até como formas de garantir que, por exemplo, qual que era a posição de estoque dentro do silo naquele determinado momento, tá? Isso a gente consegue ver hoje pela palma do celular aqui, a gente tem o nosso produto, que é o WMS, que controla toda essa parte de qualidade do grão que entra, todos os pesos e o volume de grãos que está armazenado, tá? Então, se quiserem entrar em contato conosco aí, todas as nossas redes sociais estão aí, com o pessoal da Oxen também tem aí as redes sociais aí para vocês terem contato, os e-mails aí estão dispostos, e agora eu gostaria de chamar a Josi para entrar para a gente poder fazer aqui o sorteio e ver quem são os felizardos que vão serem contemplados aqui com kit Ciacom, chapéu. Eu participo, eu tenho direito de participar. Não, aí já falando, quem tiver do time da Ciacom participando, ou você, Fábio, depois a gente dá um jeito de organizar aqui um para ti. Então, nós temos aqui o kit Ciacom, tá? A Jos já vai entrar aí para poder fazer o sorteio, para a gente dar sequência. Boa noite, Josi. Tudo bem? Ferreira, boa noite, Fábio, tudo bem com vocês? Boa noite, Josi. Ótimo. Pessoal aqui, pessoal, aguardem aí que o kit é bacana e temos também um brinde do pessoal da Oxen também, tá? Que é um kit de vinho aí que é bem bacana para vocês participarem aí. Beleza, Josi? Pode tomar conta aí, eu vou até parar aqui a apresentação. E agora é contigo. Beleza. Bom, pessoal, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Acredito que o Ferreira falou mais cedo até para a gente mostrar o brinde da Oxen, né? Que faltou. Isso. Então é um kit vinho, né? Agora eu não estou conseguindo ver o meu rosto aqui, mas eu vou explicar para vocês rapidamente como que vai funcionar a dinâmica do nosso sorteio, tá? Serão 2 sorteios. O primeiro sorteio será o kit Ciacom, que foi apresentado, e o segundo sorteio será o kit da Oxen, né? Os ganhadores, eles precisam estar ao vivo aqui dentro da sala. Então, caso aconteça da pessoa não estar presente, a gente faz um novo sorteio até encontrar esse ganhador, né? A pessoa que ganhou, levanta a mão, fala que está presente aqui no chat, e eu vou estar enviando para vocês o meu contato aqui do WhatsApp para a gente estar pegando os dados de vocês, o nome, endereço, para poder fazer o envio, tá? Bom, partindo aqui para o sorteio, vou compartilhar a minha tela aqui do primeiro sorteio, tá? Do kit Ciacom. Tá todo mundo vendo, só para confirmar? Sim. Sim, aí, né? Então, vamos lá. Boa sorte para todo mundo. Obrigada pela presença de todos e vamos para a contagem regressiva. Aqui. Vou até ajustar o chapéu aqui. Esse primeiro kit do kit Ciacom, pessoal. Exatamente. Frederico Medeiros.
Isso. Frederico, se manifeste aí no chat. Tá? Caso o Frederico não esteja, a gente vai ter que colocar, mas esse aqui é o kit. Beleza? Vamos dar um tempinho para ver se o Frederico está por aí. Caso não, vamos ter que partir para outro. Josi, você que manda aí quando é que você solta outra pesquisa, solta outro sorteio ou não. Certo, vamos ver se o Frederico aparece. Não, né? Pelo visto. Bom, até agora, não. Acho que já passou mais de um minuto aí, 1 minuto e meio. Tá, eu vou só retirar o nome do Frederico aqui na lista para a gente já repetir o sorteio. Apareceu um ok aqui, mas foi de um ponto aqui, mas pelo menos não coloquei. Tô aqui, ó. Tô aqui, é o Frederico. O ponto apareceu sendo o Frederico. Acho que a hora que você entrou deve ter colocado ou apagou Isso. alguma coisa. E aí o dele foi pelo e-mail mesmo. Tá. Certo? Não, bacana. Então, Frederico, tá aí, você vai ganhar o kit Ciacon. Então, a Josi vai deixar o telefone aí para você mandar um WhatsApp para ela poder pegar os dados para poder enviar aí o nosso kit aí para você. Beleza? Obrigado e parabéns aí. Bom, então eu vou sortear o segundo ganhador agora. Já retirei o Frederico aqui. E boa sorte novamente para todos. Vamos lá. O kit vinho, bem que eu gostaria também, viu, Fábio? Opa, esse aí é bom, hein? Gilmara. Aí, Gilmara, vamos ver. E-mail Luna e Otávio Agronegócios. Gilmara, tá por aí ainda? Bom, dando mais um tempinho, vamos ver se a Gilmara aparece. Será que a Gilmara foi? Ah, tá. Gilmara acho que levantou. Coloca no chat lá, Gilmara, por favor, que você tá por aí. Vai no chat lá e escreve pra gente. Ela levantou a mão aqui, mas a gente vai falar ali pelo chat. Só mandou um presente aí, tô aqui. Tô aqui. Aí, apareceu. Oi. Beleza. Show de bola. Parabéns, então, aos ganhadores. Gente, eu vou compartilhar com vocês aqui o número do meu WhatsApp. E aí, eu vou estar chamando vocês também logo em seguida, mas vocês podem estar salvando aí também. E eu vou pegar o dado de vocês, tá? Beleza, Gilmara. Não vamos fazer outro sorteio, não. Fica tranquila, você já ganhou. Já ganhou. O kit vinho. Bacana. Bom, mandei aí. Vou parar meu compartilhamento de tela aqui. Prontinho. Beleza. Bom, então é isso. Tá escrito ali como João Ferreira, o telefone que acabou de aparecer aí no chat para vocês. Então mandem um WhatsApp aí para a Josi, que ela vai coletar o endereço para enviar os 2 brindes, o kit Secom e o kit aí de vinho em oferecimento do pessoal da Oxa, tá? Bom, então, para finalizar aqui, Josi e Fábio. Fábio, eu gostaria de agradecer em nome de todo o time da Ciacom aqui, o pessoal que participou para que esse evento fosse possível. Então, são várias pessoas trabalhando aqui por trás, o pessoal do comercial, o pessoal do marketing, tanto do teu lado aí também, as pessoas envolvidas para que isso pudesse ocorrer. Acredito que o pessoal foi bacana o bate-papo, a gente conseguiu passar pelos 8 erros, e isso acho que já abre um pouco a luz, joga um pouco de luz para o pessoal ter um pouco de cuidado, justamente na hora de fazer alguma contratação e analisarem as propostas. Tá? Então, os e-mails a gente passou, comercial@ciacom.com.br, podem mandar lá as apólices, o pessoal da Oxen entra em contato para poder fazer a avaliação e, de repente, sugerir alguma orientação e numa consultoria, conforme eles mesmos disseram, tá ok? Então é isso, agradeço. Fábio, passando a palavra para você, se despedir aí da nossa audiência e do pessoal. Acho que está no mudo aí. Acho que está no mudo. Muda ainda. Está no mudo ainda, Fábio. Não estamos conseguindo te escutar. Não sei se foi talvez o fone que acabou. O fone acabou a bateria. Agora é que ele está avisando. As vantagens e desvantagens do Bluetooth. Tá, bom, então, assim, tivemos problema técnico aqui com a parte do áudio aqui do Fábio, tá? Mas ele
depois os contatos do pessoal da Oxen está aqui, podem entrar em contato conosco, que ele dá, agradecendo todo o time nosso aqui e do pessoal da Oxen que esteve envolvido, tá bom? Josi, muito obrigado aí pelo sorteio, então até a próxima e parabéns aí todos pelo evento. Muito obrigada, Ferreira, valeu, Fábio, e parabéns a todos. Vou estar entrando em contato para poder pegar os dados de vocês. Tá ok. Falou então, pessoal. Até mais. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Bom descanso. Tchau, tchau. Boa noite.